Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, vai falar sobre isso. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E esse reino é o reino do Senhor Jesus. E Jesus aqui começou ali nas margens do mar da Galileia a falar aquilo que João Batista já havia falado. Ele começou a dar continuidade aos sermões de João Batista. Arrependei-vos, porque este está próximo o reino dos céus. Então ele está dando o quê? Uma chance para as pessoas se arrependerem e voltarem a Deus, e voltarem para Deus. Durante todo o livro do Evangelho, dos 4 Evangelhos, você vai ver muito essa palavra sendo falada por Jesus. Arrependei-vos, siga-me e bem-aventurados. Ele vai usar de várias vezes, em vários sermões, em vários ensinamentos, em várias das suas pregações, essas 3 frases. Arrependimento, siga-me e bem-aventurado. Então, para nós termos uma vida com o Senhor Jesus, nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus e sermos que nem o Senhor Jesus em tudo. Andar como ele andou, fazer o que ele fez, para anunciar suas palavras, testemunhar os seus feitos. O terceiro bloco é a vocação de discípulos. Está no livro de Marcos e no livro de Lucas. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Então, esse lugar que Jesus encontrou esses 2 irmãos era uma região chamada de Betsaida. Então, o que foi que Jesus fez? Ele começou agora a chamar aquelas pessoas que iriam precisar na sua obra. Ele começou agora a chamar os primeiros vocacionados para o seu ministério, que foi o Simão, chamado Pedro, e André, esses 2 irmãos, que eles estavam o quê? Pescando, né? Eles eram pescadores daquela região. Então, de fato, agora Jesus começou seu ministério. De fato, agora ele tem a intenção e interesse de começar e de se revelar. E a primeira coisa que Jesus vai fazer é chamar aqueles que vão acompanhá-lo. Ele vai treinar essas pessoas. E observe uma coisa importante, que esses homens, eles estavam trabalhando. Todas as vezes que você vê Jesus chamando alguém para a sua obra, eles estão trabalhando. Toda vez que Deus chamou alguém no Antigo Testamento para alguma obra, eles estavam trabalhando. Eles tinham alguma utilidade, eles estavam agindo ali. Deus, ele nunca vai chamar uma pessoa que ele não está fazendo nada, está desocupado, não porque não tem serviço, mas porque não quer trabalhar. Jesus não vai chamar pessoas assim. Ele sempre vai chamar pessoas que já têm as suas próprias ocupações para abandonar tudo e dar a eles um novo serviço, uma nova obra. Versículo 19. E diz-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vocês vão trabalhar para mim agora. Só que o serviço de vocês será um pouco diferente. Vocês vão pescar, mas agora serão homens. Então Jesus começa agora a dar uma outra identidade para essas pessoas, um outro interesse, um outro modo de vida, um outro estilo de vida. Então Jesus, ele vai sempre nos vocacionar para um propósito. Nunca será simplesmente para nós sentarmos numa cadeira da igreja e cruzar as pernas e botar uma Bíblia nas pernas e só assistir o culto. Nós estamos ali para aprender, mas nós temos que pôr em prática tudo aquilo que é ensinado para nós. E uma das coisas que é ensinado a nós é testemunhar, é ser útil para o reino de Deus. Deus não conta com ninguém inútil. Inútil no que eu quero dizer, não inútil como pessoa, mas inútil em obra. Nós temos que lançar mão no arado, trabalhar para o Senhor, trazer mais pessoas para o reino dele e vivenciar e testemunhar sobre aquilo que Deus faz e tem interesse de fazer muito mais em nossas vidas. Versículo 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ou seja, eles creram, apesar de que eles não sabiam nem quem era aquele ser que estava chamando eles, mas eles seguiram. Então, a chamada de Jesus foi tão especial, tão forte, tão poderosa, que ainda que eles não sabiam nem o que eles iriam fazer e nem o que iria acontecer, eles creram, obedeceram e seguiram aquele homem. Eu tenho certeza que a identidade do Senhor Jesus, a forma do Senhor se vestir, a forma dele falar, dele se conectar com as pessoas era totalmente diferente do que nós hoje. Porque imediatamente esses 2 homens seguiram o Senhor e abandonou suas pescas, o que eles estavam fazendo. Porque Jesus era ser diferenciado. Ele tinha uma autoridade, ele tinha uma confiança que transmitia às pessoas que elas eram capazes de abandonar tudo. E não é diferente hoje. Hoje acontece a mesma coisa. Quando um servo do Deus vivo, quando uma serva do Deus vivo tem talento em Deus para influenciar as pessoas, elas abandonam seu mau proceder, suas vidas errôneas, suas vidas de pecado, de queda, de destruição, para viver um estilo de vida diferente, sustentada e obedecidas e uma vida de obediência ao próprio Deus. Versículo 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava num barco em companhia de seu pai, e consertando as redes, e os chamou. Então, ele primeiro chama Pedro e André, e agora ele chama Tiago e João, mais 2 irmãos, né? Também da mesma região. Chamou, eles estavam o quê? Consertando as redes. Um já estava lançando as redes, o outro já estava consertando para lançar. E ambos todos estavam o quê? Trabalhando, sendo útil, fazendo aquilo que é necessário, né? Então, e aí o que aconteceu? E eles, no mesmo instante, deixando o barco, e o seu pai o seguiram. Versículo 22. Então, há uma mensagem na própria palavra de Deus, que o próprio Jesus diz, que se nós amarmos mais a nossa família do que a ele, não é digno dele.
E quando Jesus fala em amar, Jesus não está pedindo para você abandonar as pessoas, seus parentes, seu pai, sua mãe, abandonar, não. Até porque isso é uma quebra de um mandamento de Deus. Honrar teu pai e tua mãe, honrar e cuidar, amar, respeitar, zelar, dar honra. O que Jesus está dizendo, nos ensinando, é que nós não devemos abandonar a Jesus, abandonar os serviços do Senhor Jesus por amor a essas pessoas, por causa dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas tem que ter um lugar diferente no nosso coração. Deus ele tem que estar no centro, acima de todas essas pessoas. Nosso amor a Deus é diferenciado ao nosso amor que nós sentimos pela nossa mãe, pai, irmãos, filhos, maridos, esposas, mestres. Então ele está acima. Nós amamos primeiro a ele e a justiça dele. E depois as demais coisas vêm depois. Amamos, zelando, cuidando, mas sempre deixando bem claro, a minha prioridade na terra é seguir os princípios de Deus, as suas ordenanças, ser útil para a glória de Deus. É vencer a tentação do inimigo e servir a Deus com o coração íntegro, puro, temente. E é isso que Deus quer de nós. Em nenhum momento Jesus está ensinando ou está nos instruindo a abandonar as pessoas, mas nos ensinando a valorizar a Deus e a sua obra, em primeiro lugar. E essas pessoas, elas entenderão com o tempo que o que nós fazemos é ser fiéis a Deus. E através do bom testemunho, se Deus quiser, elas também seguirão ao Senhor. Sem brigas, sem reixas, e que Deus nos abençoe em relação a isso.